Pessoal, tudo bem? Hoje então a gente vai ver a parte conceitual de árvores e árvores binárias de busca. Árvores binárias e binárias de busca, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Árvores. Então, as árvores são estruturas de dados, elas não são lineares igual as filas, as listas, as pilhas e as decks. Elas têm uma organização topológica aí em duas dimensões. E existe um relacionamento entre os elementos que estão na árvore de pai e de filho, tá? Então a gente vai ver aqui os conceitos, esses slides estão lá no Moodle para vocês e depois vocês podem rever com calma, tá bom? E tirar a dúvida. Então essa semana vai ser a parte conceitual e semana que vem a parte de implementação, tá? Então, pessoal, dois exemplos de árvore aqui, né? O que a gente pode destacar? A ideia da árvore, por que chama árvore, né? A gente tem um elemento aqui na árvore que é a raiz, e a partir dessa raiz vão se criando, né? Vão se gerando, vão se inserindo elementos que vão construindo a árvore em si, tá? Então, a raiz é esse elemento que está acima, a gente vai enxergar essa árvore como se fosse uma árvore mesmo, só que ao contrário. A raiz está para cima e as folhas estão para baixo, tá bom? Todo elemento aqui, que a gente vai chamar de nó, que não tem filho, ou seja, que não tem ninguém abaixo dele, a gente chama isso de nó folha ou nó terminal, certo? E os nós que tem filhos, a gente chama de galho, né? Em inglês é branch, ou não terminais, tá bom? Então esse aqui é o exemplo de uma árvore. Então tem um nó aqui com dois filhos, esse aqui tem dois filhos, esse tem dois, esse tem dois. E um outro exemplo de árvore aqui, esse nó tem três filhos, esse aqui não tem nenhum, esse aqui tem dois e esse tem um. Tá bom? É fácil de entender, vocês já viram essa estrutura de forma gráfica em várias coisas que vocês costumam trabalhar, né? Árvore de diretórios, né? No Windows Explorer, às vezes menus, né? Também são organizados em forma de árvore, tá bom? Então, a gente vai ver um caso específico de árvore, que são as árvores binárias, tá bom? E depois um caso mais específico ainda. Então, do que é composta a árvore, né? É um conjunto finito de elementos, ou seja, tem uma quantidade finita, né, contável, não contável, mas finita de elementos. O primeiro nó é chamado de raiz e formado por três subconjuntos. O subconjunto do nó raiz, o subconjunto da subárvore esquerda e da subárvore direita. Isso implica que cada nó pode ter no máximo dois filhos. Então, isso aqui é um exemplo de uma árvore binária. Isso aqui é a raiz da árvore total, né, da árvore inteira, da árvore completa aqui no caso, né? É complicado eu usar esses termos porque vai misturar, mas olhando a árvore como um todo, assim fica melhor a gente falar. Esse aqui é o subconjunto do nó raiz, porque é a raiz. Os elementos que estão ligados, que estão pendurados, a gente fala, né, às vezes do lado esquerdo dele, ou que estão enraizados nele, são o subconjunto da subárvore esquerda e os elementos que estão à direita, o subconjunto da subárvore direita. O subconjunto da subárvore direita e subárvore esquerda, eles podem ser vazios, né? Ou seja, não ter filho nem para a esquerda nem para a direita. E se o subconjunto da nó raiz for vazio, quer dizer que a árvore está vazia, né? Então, essa árvore aqui é a mesma árvore, né, representada anteriormente, com os valores 6, 2, 8, 1, 4 e 3, eu posso representar usando uma representação de conjunto, né? Sendo que cada círculo desse aqui, cada elipse, perdão, representa cada um dos nós. Então, o nó 6, que engloba o 2 e o 8, o 2 que engloba o 1 e o 4 que engloba o 3. Tá bom? Das árvores binárias, a gente vai ver um caso mais especial ainda, que é a árvore binária de busca. Tá? O que ela tem como característica? A gente já viu uma árvore, na verdade, né, que foi o HIP, lembram disso? O HIP máximo, que ele tinha lá uma condição de existência. Aqui, uma invariante, né, que a gente fala, que todo pai era maior que os filhos, maior ou igual ao filho. Na árvore binária de busca, todos os nós da subárvore direita são maiores que a raiz, todos os nós da subárvore esquerda são menores que a raiz, e cada subárvore também é uma árvore binária. Isso também é propriedade da árvore binária, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma árvore binária de busca. O nó 6, à esquerda dele, eu só tenho elementos que são menores. Aqui não é uma árvore binária de... Não, aqui é assim. Todo mundo à esquerda dele é menor que ele, todo mundo à direita dele é maior que ele. Se eu pegar o 2, todo mundo à esquerda do 2 é menor, todo mundo à direita é maior. O 1 não tem nem para a esquerda nem para a direita, porque ele é folha. O 4 à esquerda dele tem o 3, que é menor, para a direita não tem nada. E o 8 não tem filho.
Grau, pessoal, grau é a quantidade de filhos que cada nó tem. Então a raiz aqui tem grau 2, porque ela tem 2 filhos. O 8 tem grau 0, porque ele não tem nenhum filho. O 3 também é 0, o 1 também é 0. Nós que tem grau 0 são nós folhas, tá bom? E o 4 aqui que tem grau 1. E uma árvore binária, o grau máximo de um nó é 2, é óbvio, né? Se ela é binária, ela pode ter no máximo 2 filhos cada nó. O grau de uma árvore é igual ao máximo dos graus de todos os seus nós. E uma árvore binária tem grau máximo igual a 2. Pessoal, aqui são várias definições, tá? Nó pai, que são bem intuitivas. Nó pai é quem está ligado para cima com o filho. Nó filho é quem é filho direto, né, do pai. Nós irmãos são os nós que têm o mesmo pai. E o nó folha, o terminal, que eu já comentei, eu já falei algumas vezes, é o nó que não possui filhos. Então tem aqui as características de cada um desses nós. Deixa eu ver se está gravando, tá? Aqui não tá, né? Vai abrir um programa aqui. Bem, outras propriedades, né? Nós ancestral, nós que estão acima de um nó e possuem ligação direta ou indireta. Então, 3, quem são os ancestrais do 3? O 4, o 2 e o 6, certo? Eu vou passar mais rápido aqui, que depois vocês podem olhar aqui com calma. Não tem nada do outro mundo, é tudo coisa tranquila, tá certo? Aqui está falando de descendente, né? Ancestral é quem está em cima, descendente é quem vem para baixo. Olha lá. Nível, isso é importante, a gente já viu também, a gente já falou de nível da árvore quando a gente fala do merge sort, né? Que o merge sort, a ordem de crescimento dele é proporcional a n log n, sendo que esse log n é o tamanho, a altura da árvore, né, que é gerada. Então aqui, pessoal, o nível de um nó é a sua distância em relação ao nó raiz. O nível da raiz é sempre 0. Então a raiz em relação à raiz é 0. O 2 e o 8 em relação à raiz é um nível, né? Do 1 e o 4 são 2 níveis e o 3 são 3 níveis até chegar no 6, né? A altura é o maior nível. Então essa árvore aqui tem altura igual a 3. Lá no merge sort, lembra? A gente tinha uma altura proporcional a LG de n, né? Aqui, se quiser calcular a quantidade de nós em cada nível, né, quantidade máxima de nós em cada nível, é a potência de 2. Né? Então, 2 elevado a 0 é 1, que é um nó. 2 elevado a 1 tem no máximo 2 nós. Aqui 2 ao quadrado tem no máximo 4 nós. Aqui tem 2, mas no máximo 4 nós. Aqui 8, 16, 32 e assim por diante. Árvore estritamente binária, árvore que todos os nós têm 0 ou 2 filhos. Número de nós de uma árvore, se quiser calcular o número de nós de uma árvore estritamente binária, 2n menos 1, onde n é a quantidade de nós folha. Então, conta a quantidade de nós folha, 2n menos 1 é a quantidade de nós, certo? Árvore completa é a árvore binária em que todos os níveis, com exceção do último e do penúltimo, estão totalmente preenchidos e os nós sem filhos estão situados à esquerda. É o caso do hippie, né, pessoal? Uma árvore completa, o hippie tem essa propriedade, os hippies, né? A árvore cheia é a árvore binária em que se um nó tem alguma subárvore vazia, ele estará no último nível. É uma árvore estritamente binária e completa. Então, olha lá, é uma árvore que tem todo mundo penduradinho nela, todos os níveis preenchidos. Relembrando, né, a invariante aqui da árvore binária de busca. Todos os nós de uma subárvore de direita são maiores que a raiz e todo mundo da esquerda é menor que a raiz. Então, pessoal, fazendo a inserção de nós numa árvore. Então, tem uma árvore vazia. Essa aqui é o ponteiro da raiz. E ele está apontando para nulo, né? Porque a árvore está vazia. Se eu, olha lá, inserir 6, entra o 6 na raiz. Inserir 8. O que vai acontecer para inserir o 8? Vai tentar inserir na raiz, mas já tem elemento ali. 8 é maior, menor ou é igual à raiz, né? Que eu estou processando, né? É maior. Então, eu vou para a direita do 6 não tinha ninguém, pendurei o 8. O próximo é o 7. 7 é maior que 6, 7 é menor que 8, à esquerda do 8 não tinha ninguém, pendurou o 7. 4. 4 é menor que 6, à esquerda do 6 não tinha ninguém, colocou 4. 5. 5 é menor que 6, é maior que 4, à direita do 4 não tinha ninguém, entrou 5. Isso aqui é como o algoritmo de inserção vai funcionar, tá bom, gente? Inserir 9. 9 é maior que 6, 9 é maior que 8, à direita do 8 não tinha ninguém, colocou 9. 3.
3 é menor que 6, que é menor que 4, à esquerda do 4 não tinha ninguém, colocou 3. Então aqui a árvore está montada, 7 elementos aí que foram inseridos, certo? Agora para fazer remoção, pessoal, a gente não pode quebrar em variante, né? A gente tem que manter sempre a regra. À esquerda todo mundo menor, à direita todo mundo maior, certo? Então, para fazer remoção, a remoção de um nó com filhos faz com que o nó maior que ele, à sua direita, ocupe sua posição. Se o nó direito não existe, então o nó esquerdo ocupa sua posição. Caso o nó seja um nó folha, não há necessidade de reestruturação da árvore. A gente vai ver isso acontecendo, tá bom? Então, eu quero remover o 8. O que vai acontecer, pessoal, para essa árvore se manter uma árvore binária de busca? Entre o 7 e o 8, quem que ocuparia o lugar do 8? Se o 7 ocupar o lugar do 8, eu vou ter 6, 7, 9. Vai funcionar para esse caso. E se o 8 vier para cá, vai funcionar também. Por que a gente vai pegar o maior? Porque vocês vão ver que depois, se tiver coisa pendurada no 7, imagina que eu tivesse algum elemento aqui à direita. Aqui no um 7,5, por exemplo. Se o 7 e o 7,5 subir todo mundo junto, onde que eu vou encaixar o 9? Eu teria que pensar nisso. Aqui a gente vai seguir a regra para ir para a direita, tá bom? Então, se eu for remover o 8, o maior vai tomar o lugar dele. E tudo que tiver pendurado no maior, tá bom? O 9 vem para cá. Agora eu quero remover o 3. Opa, chegou o 3, não tem maior nem menor, é só tirar ele. Quero remover o 6. Agora que são elas, ó. Na hora que eu remover o 6, o 9, todo mundo que está pendurado nele vai vir para cá. E o que eu vou fazer com esse pedaço aqui? Eu vou ter que recolocar ele em algum lugar. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. O 4 e o 5 viraram esquerda do 7. Certo? Agora eu vou remover o 6. Opa, estava fazendo a remoção do 6 ainda, né? Remoção do 7. Só tem filho para a esquerda, então esse cara aqui vai subir. Remover o 9, vai ser esse cara aqui, a raiz, né? Que não tem ninguém para a direita, não tem maior, então isso aqui sobe. Remover o 5, não tem maior nem menor. E remover o 4, a árvore fica vazia. A gente vai ver a implementação disso na próxima semana, tá bom? Essa forma de exclusão aqui, pessoal, chama Hibbard Deletion. Depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? E ela tem um problema sério, porque ela vai fazendo a altura da árvore aumentar. E, na verdade, a gente quer uma estrutura que seja o mais achatada possível, porque sempre a gente está preocupado com a busca. Eu quero encontrar dados dentro dessa árvore. Eu quero ver se alguma coisa está ali, se tiver onde está, para eu pegar algum valor que tiver associado. Tá? Então a gente quer sempre que a árvore, as estruturas de dados sejam o mais rápido possível. A gente já viu que uma árvore binária, para eu ter a menor quantidade de acesso possível, ela tem que ter altura proporcional a log de n. Igual lá no merge sort, igual lá na busca binária. Lembra da busca binária que a gente tinha no máximo log de n comparações? A gente quer uma estrutura desse jeito. Porque se eu tiver uma árvore que ela vai pendurando todo mundo à direita, o que eu vou ganhar com isso? Não vou ganhar nada, né? A própria inserção que a gente viu, ela tem esse problema, tá bom? O que vai resolver isso são as árvores binárias de busca balanceadas. Mas por enquanto vamos ficar na árvore binária normal, tá? Percurso, pessoal, são formas de se percorrer os nós que estão dentro da árvore, tá? A gente vai ver 4 e depois variações deles. Eu acho que está aqui no slide também, tá? Percurso em pré-ordem, em pós-ordem e em nível, tá bom? Como que é o percurso em pré-ordem, pessoal? Eu tenho sempre, para cada vez que eu chegar num nó, eu vou fazer essa ordem de tarefas. Vou processar a raiz, vou para a esquerda e vou para a direita. Quando a gente estava trabalhando lá no Quicksort, a gente tinha algo parecido. A gente fazia o particionamento, depois ia para a esquerda, depois ia para a direita. No Merge Sort, o que a gente fazia? Primeiro a gente ia para a esquerda, depois a gente ia para a direita, e o último passo era fazer o merge, fazer a intercalação, né? Então o percurso lá no Merge Sort é um pouco diferente desse aqui, se a gente fosse considerar o Merge Sort como uma árvore binária, tá? E no Quicksort é exatamente esse aqui. Eu vou fazer um processamento, depois vou para a esquerda e vou para a direita. Bem,
Então eu tenho essa árvore binária de busca aqui e eu vou fazer raiz esquerda direita. Qual que é a dica que eu dou para vocês? Primeira coisa, coloca RED em todos os nós. RED, certo? E agora a gente vai começar o percurso. A gente sempre começa pela porta de entrada, que é a raiz, né? Então, se eu ver um R, quer dizer que eu quero processar o nó. Se eu ver um E, quer dizer que eu quero ir para a esquerda. Se eu ver um D, quer dizer que eu quero ir para a direita. Então, vamos lá. Começando o percurso a partir da raiz. Ver um R, então processei o 6. Aqui no caso, eu só quero mostrar ele. 6. Vou para a esquerda. Então, estou aqui agora. Cheguei aqui, vi um R, 4. E vou para a esquerda. Cheguei aqui, vi um R. Processei o nó, 3. Vou para a esquerda, não tem ninguém. Vou para a direita, não tem ninguém. O que vai acontecer? Isso aqui é recursivo, vocês estão percebendo? Eu vou ter que voltar. Então agora eu vou para a direita do 4. Cheguei aqui, R, E, D. Não tem ninguém na esquerda nem na direita. Terminei aqui, voltei. Terminei aqui, voltei. Agora eu vou para a direita do 6. Raiz, esquerda. Raiz, esquerda, não tem ninguém. Direita. Vou voltar para a direita. Raiz, esquerda, direita. Terminou aqui, terminou aqui. Pronto, terminou a execução do percurso em pré-ordem. Percurso em pré-ordem, raiz antes, certo? Pré-ordem, lembra de pré antes, né? Pré-ordem, a raiz antes da esquerda e da direita. Então eu tenho esse resultado aqui processando os nós nessa ordem, tá bom? Isso aqui é uma outra representação, tá? Então tem a raiz esquerda direita, raiz esquerda direita, raiz esquerda direita. Percurso em ordem, pessoal, ou ordem simétrica. É esquerda, raiz, direita. Esse percurso em ordem, o próprio nome já está dizendo, é em ordem. Quando eu processar os nós, ou seja, processar as raízes de uma árvore binária de busca, essa árvore binária de busca que tiver essas chaves aqui com valores, e eu for imprimir esses valores, vocês vão ver que eles vão aparecer ordenados. Então vamos lá, esquerda, raiz, direita. Chegou, esquerda, 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 esquerda não tem nada. Raiz, direita, voltou, raiz, direita, tô aqui, esquerda, raiz, direita, terminou aqui, veio para cá, raiz, direita, esquerda, esquerda, raiz, direita, terminou esse nó, raiz, direita, esquerda, raiz, direita, terminou aqui, acabou a execução. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Percebam, se eu tenho essa estrutura implementada, eu consigo fazer inserção e eu consigo fazer o percurso em ordem, eu posso implementar um algoritmo de ordenação que usa uma árvore binária de busca para mim. Concordam? Eu vou percorrendo o array, colocando elemento por elemento na árvore binária de busca. Depois que a árvore estiver montada, ou seja, a gente vai ter a garantia que todo mundo que é maior está à direita, todo mundo que é menor está à esquerda de uma raiz. Se eu executar o percurso em ordem, eu vou ter os números, os valores em ordem crescente, ou seja, ordenados. Tá bom? Aqui é outra representação. E o pós-ordem. Pós-ordem, pessoal, esquerda, direita, raiz, E, D, R, ou ordem final. E, D, R em todo mundo, esquerda, esquerda, esquerda. Vem pra cá, não tem nada, direita não tem nada, raiz. Vem pra esse aqui, direita, esquerda, direita, raiz. Voltou, raiz, voltou, direita, esquerda, esquerda, direita, raiz, direita, chegou aqui, esquerda, direita, raiz, voltou raiz, voltou raiz. Percebam, a raiz da árvore aparece no final agora. Ah, então isso aqui é o contrário do percurso em pré-ordem? Não é o contrário, pessoal. Não é só inverter isso aqui que você tem pré-ordem, tá bom? O que dá o percurso é a ordem que a esquerda, que a direita e que a raiz são processadas. Que a raiz é processada e para que lado que eu vou primeiro, tá bom? Bem, em nível, o percurso em nível, pessoal, eu vou precisar de uma fila, tá? Para executar. O que é o percurso em nível? Eu quero processar da esquerda para a direita. Todo mundo que está no nível 0, todo mundo que está no nível 1, todo mundo que está
até o nível 2 e assim por diante. Olha lá. Nível a nível, iniciando no nível 0, da esquerda para a direita. Então é 6, 4, 8, 3, 5, 7, 9. A gente vai ver depois o algoritmo e a implementação, tá certo? Mas a gente vai precisar de uma fila. Mas, assim, de forma mais informal, né? É só ir cada nível da esquerda para a direita. 6, 4, 8, 3, 5, 7, 9. Tudo bem? Pessoal, tem também os percursos em ordem inversa. Pré-ordem inversa, em ordem inversa, pós-ordem inversa. E acho que tem em nível aqui inverso também para a gente ver. O que muda nisso? Vocês vão trocar a esquerda pela direita. Então, no pré-ordem eu tinha raiz esquerda direita. Aqui no pré-ordem inversa eu tenho raiz esquerda, raiz direita esquerda. Então, se a gente fizer RD em cada um dos nós e fazer o processamento, executar no algoritmo, a gente vai ter esse resultado. Em ordem inverso, a gente vai ter em ordem inverso, que vai dar ele em ordem decrescente. Né? Lembra que o em ordem dava em ordem crescente, que vai dar ordem decrescente. E o pós-ordem inverso, direita, esquerda, raiz. Ou seja, lá no pós-ordem era esquerda, direita, raiz. Aqui é direita, esquerda, raiz. Muda o direito e a esquerda e a raiz ficam no mesmo lugar. Tudo bem, pessoal? E se a gente quisesse implementar um nível inverso, seria percorrer da direita para a esquerda, do último até o primeiro nível. Certo? Então seria 9, 7, 5, 3, 8, 4 e 6. Tá bom? Mas aqui não vou cobrar. Então essa aqui é a bibliografia. Tudo bem, pessoal? Já vamos dar uma olhada na lista de exercícios, porque eu já vou passar para vocês o que vocês vão ter que entregar dessa lista. Tá bom? Vou salvar o PDF e eu já coloco, tá bom? Considere a árvore binária abaixo e responda as perguntas a seguir. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar aqui 2020. Porque o que eu não for cobrar eu já removo. Tá lá. Qual grau para cada nó, qual pai, quais são os nós ancestrais, qual a altura da árvore, qual nível, defina a árvore. Aqui tudo vem dos slides, né? Para cada série de valores que são inseridos em uma árvore binária de busca, desenhe a árvore correspondente. Então, uma árvore de inteiros, outra de inteiros, uma de caracteres, outra de caracteres, uma de palavra, outra de palavras, certo? Para cada árvore existente, 6 percursos estudados. Implemente uma árvore binária de busca. Isso aqui não precisa. Entende? Não. Então, pessoal, vocês vão fazer, eu vou até descartar esse arquivo. Vocês vão fazer do 1 ao 3, tá bom? Vamos colocar aqui então já vamos preparar o Moodle, isso aí já fica correto. Moodle. Esse conteúdo é da semana que vem. Pessoal, o tempo vai ficar mais corrido, tá certo? Eu vou colocar entrega, porque a gente tem mais 4 semanas. Eu vou colocar dia 8. Dia 8 de outubro. Dia 8 de outubro de 2020, às 8. Então tem semana que vocês estão vendo isso, mais uma, duas. São 3 semanas. Dia 8. Aqui. Vamos ver a lista aqui.
versão que está aqui, se ela está certa. Deixa eu já apagar esse aqui. Sim. Fazer do 1 ao 3. Clicar isso aqui. Aqui. Fazer do 1 ao 3. Bastante coisa. Vamos só dar uma olhada aqui de novo, ver se não tem nada aqui que vai dar problema. Não. Não. Pessoal, aqui os nós com palavras é a ordem alfabética, tá? Acho que isso está claro, né? Beleza, do 1 ao 3. E tem bastante coisa para fazer, tá bom? Comecem a fazer o quanto antes. Então aqui tá certo. A entrega tá aberta. Deixa eu colocar para visualizar esse conteúdo aqui. Exibir. Isso aqui eu vou ocultar. Isso aqui para semana que vem. Esse aqui é o conteúdo de hoje. E pronto. É isso. Beleza, então, gente. Qualquer dúvida a gente tira aí de modo assíncrono, né? Vocês me mandam um e-mail ou mandam coisa no fórum e me avisa. Prefiro o e-mail, tá, gente? Me manda e-mail, não deixa a coisa no Moodle não, porque eu sempre acabo não vendo, tá? Manda e-mail pra mim se precisar. E eu acho que é isso. Tá bom, pessoal? Bons estudos aí pra vocês. Até mais.